Como é que eu faço para melhorar o meu autocontrole? Como que eu faço para que ele faça parte da minha vida? Primeira coisa, autoconhecimento. Não tem como eu falar com você sobre autocontrole se o autoconhecimento ainda não faz parte da sua vida. Se o autoconhecimento ainda não é uma prática comum. Exemplo, quais são os momentos do seu dia que você para olhar um pouco, você para simplesmente para poder olhar um pouco mais para a sua história, olhar um pouco mais para o seu comportamento e de onde vem esse comportamento. Isso é autoconhecimento. E eu, Cleito, como é que eu junto os dois, o autoconhecimento e o autocontrole? Vamos lá, vou te explicar. Através do autoconhecimento, quando eu olho para dentro, eu descubro qual foi o momento que eu fiquei nervoso, qual foi o momento que eu fiquei com raiva, o que me tirou do sério, o que fez eu perder o controle emocional. Então, olha só, para você poder trabalhar o autocontrole, você tem que primeiro identificar. Identificar quais são esses gatilhos, identificar quais são o que tira você do sério, identificar o que te desestabiliza emocionalmente. Exemplo, quais são as palavras que te desestabilizam emocionalmente? Quais são as palavras que você não pode ouvir, porque se você ouvir simplesmente, você perde o controle, você perde a noção de onde você está. E essas palavras, ela tem uma ligação muito forte com gatilhos, com coisas que você passou. Então, exemplo, se seu pai chamava você de burro, todas as vezes que você estiver diante de uma situação onde você está entendendo que a pessoa está falando isso para você, porque olha só, não precisa a pessoa te chamar de burro, basta a pessoa falar algo ou ela fazer algo que faz você se sentir assim, que o gatilho é acionado e você vai ter dificuldade. Você quer um exemplo? Quem está acompanhando aqui, ó, quem aqui não gosta de ter a sensação de que a pessoa chamou você de burro? Escreve para mim aqui. Cleito, eu já passei por isso. Cleito, eu não gosto quando as pessoas falam comigo como se eu fosse burro. Eu não gosto quando as pessoas falam comigo como se eu fosse uma pessoa que não tivesse conhecimento. Eu não gosto quando as pessoas falam comigo como se eu não soubesse nada. Quem aqui não gosta? Ó, já tem gente aqui, ó. Luana já colocou, ó, eu. Agora vamos pegar o exemplo aqui, ó. Luana falou eu. Vamos lá, Luana. Ó, Samara também não gosta. Vamos lá. A pessoa não precisa chegar e falar assim, Cleito, você é burro. Se eu tenho um gatilho, se eu já passei por algo parecido na minha vida, não precisa a pessoa falar assim, Cleito, você é burro. Basta a pessoa falar, dar a entender que eu sou burro. Pronto, é o suficiente para eu perder o controle. Você quer um outro exemplo para você poder identificar? Quando alguém chega para você e fala assim, nossa, mas você não sabe isso? Mas isso aqui é tão óbvio. Gente, qualquer pessoa sabe disso, como é que você não sabe? Pronto, ela não. Ó, esse é o famoso chamar a pessoa de burro com classe. Esse é o. Você está chamando a pessoa de burra, mas na classe, na categoria. Gente, como assim você não sabe isso daqui? Qualquer pessoa sabe isso aqui. Isso aqui é muito óbvio. Você viu? Por isso que você vai ter dificuldade em lidar com essas pessoas. Por isso que você pode perder o controle das suas emoções. Por isso que você pode, nesse momento, falar algo que vai machucar. Porque a pessoa não falou exatamente, mas ela deu a entender. Agora deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que você nunca parou para pensar é que as pessoas que te ferem, as pessoas que te fazem mal, as pessoas que elas falam coisas para você, que na realidade isso mexe com você, isso te atinge, isso te desestabiliza, é porque emocionalmente ela não é uma pessoa curada. Emocionalmente ela não está bem. Porque você só fere quem foi ferido. Então, porque eu passei por coisas na vida, eu acho que é normal eu falar com as pessoas desse jeito. Simplesmente porque gritaram comigo, eu acho que é normal eu chegar aqui e ficar gritando com vocês. Ah, porque me trataram mal e eu não morri porque me trataram mal, eu acho que é normal eu tratar mal todo mundo. Só que deixa eu te falar uma coisa, é aí onde o autocontrole ele vai te blindar. Para você poder parar, respirar, olhar e falar, peraí, você é ferido. Você é uma pessoa machucada. Você é uma pessoa conturbada emocionalmente. Você é uma pessoa atormentada. Eu não vou ficar assim por causa de você. O autocontrole vai te ajudar nisso. O autocontrole te ajuda no momento em que você não pega aquilo e não traz para a sua vida. Você não vai pegar os lixos emocionais das pessoas e trazer isso para você. Não é porque você é atormentado que eu tenho que virar atormentado também. Não é porque você é ferido emocionalmente que eu tenho que me tornar uma pessoa ferida emocionalmente também.
Então, essa blindagem aqui ela é importante. Como que você consegue essa blindagem? Através do autocontrole. Como que eu consigo ter esse autocontrole? Através do autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento você se valoriza, você sabe o seu valor. Você não deixa mais que as pessoas cheguem para você e te ofendam. Cleiton, mas olha só, a pessoa me ofendeu, e aí? E aí vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Porque eu não sou aquilo que a pessoa falou. Eu não preciso bater boca com ela, não preciso reivindicar. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu adotei essa frase para minha vida. A frase ela é assim, ó: na vida, ou você quer ser feliz, ou você quer ter razão. Talvez você nunca reparou a profundidade dessa frase, o quanto ela é importante, o quanto ela te ajuda. Porque todas as vezes que nós temos conflito com pessoas, todas as vezes que nós discutimos com pessoas, são nos momentos em que você quer ter razão. Então, a falta de autocontrole, vamos dizer assim, te desestabiliza a ponto de você ficar discutindo com uma pessoa, a ponto de você querer ter razão com uma pessoa. Gente, para com isso. Decida ser feliz. O autocontrole vai vir mais fácil para você. Agora, enquanto porque você é uma pessoa ferida, porque você é uma pessoa cheia de complexos, porque a autossabotagem te acompanha, você continua tendo conflito, você continua se prejudicando. Quem é o maior prejudicado? Está sendo você. Então, olha a importância do autocontrole. Anote aí. Primeiro passo para eu desenvolver o autocontrole. Vamos lá. Identificar. Identifique quais foram os momentos que você discutiu. Vamos lá. Primeiro, o exercício simples para você. Na última semana, no último mês, por que você ficou com raiva? O que te deixou com muita raiva? Então, eu preciso que você identifique qual foi o momento. Vou te trazer um exemplo aqui. Alguns anos atrás, eu ficava com raiva quando a Luciana falava comigo de determinada maneira. Então, dependendo do jeito que ela falava, aquilo mexia comigo, acionava uns gatilhos e eu automaticamente não respondia bem para ela. Na sequência, a gente tinha uma discussão. Perfeito. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, peraí, eu preciso descobrir o que está acontecendo. Por que a Luciana fala algo e aquilo já mexe comigo e eu fico nervoso? Não sei se você sabe, mas nosso cônjuge ele tem a capacidade de levar você de 0 a 100 em fração de segundos. Ok. Aí eu reparei que todas as vezes que a Luciana falava comigo, da mesma maneira como a minha mãe falava ou o meu pai falava, eu reagia mal. Isso quer dizer, quando ela falava comigo como se eu fosse uma criança, eu não reagia bem. Eu acabava querendo responder na altura. Por quê? Porque o jeito que ela falava era como se eu ainda fosse uma criança, e aí é como se eu voltasse lá na minha infância e lembrasse do momento que meu pai me chamava atenção, minha mãe chamava atenção, e eu não reagia bem. Ou pior, ela falava comigo do mesmo jeito que ela falava com os meus filhos. Aí eu cheguei, chamei ela para conversar e falei assim, olha, Luciana, eu tenho dificuldade quando você fala comigo como se você estivesse falando com uma criança, como se você estivesse falando com os meninos. Aí ela virou para mim e falou assim, mas você dá trabalho igual aos meninos? Aliás, você dá mais trabalho do que eles. Eu sei que eu dou trabalho, e eu dou trabalho mesmo. Mas eu não gosto que fala comigo desse jeito. Então aí, eu também parei para me colocar no lugar dela e entendi que realmente eu fazia coisas como se fosse uma criança. Então, exemplo, se sua esposa chega para você e fala assim, olha, de novo você deixou essa toalha aqui em cima da cama? Quantas vezes já falei para você não deixar aqui, ó, molhou tudo a cama e tal? É igual falar com uma criança. Só que isso aciona um gatilho, exemplo, se seu pai pegava no seu pé, se sua mãe pegava no seu pé, isso aciona um gatilho e na hora você não reage bem. Começou uma confusão em casa, começou um conflito. Por isso que é importante você identificar em que momento você perde o controle, em que momento você fica com raiva, quais são as palavras que te desestabilizam, o que a pessoa precisa fazer para te deixar chateado. Porque se você identificar isso, você consegue se antecipar. Você consegue olhar para essa situação e falar, peraí, eu preciso trabalhar isso. Exemplo, tem pessoas que te tiram do sério, você não já sabe, por que você não se prepara quando você vai falar com aquela pessoa? Você está vendo aquela pessoa no ambiente, por que você já não se antecipa aquilo? Poxa, hoje eu não estou bem, já estou nervoso, se o fulano falar alguma coisa vai dar briga. O que você vai fazer naquele ambiente? Então é algo aparentemente simples, mas que no dia a dia você não percebe, sabe por quê? Quando você vê o fulano, você já fica aqui assim, ó, ai dele, vou só esperando, deixa eu falar alguma coisa aí que ele vai ver. Não.
e não percebe que o maior prejudicado é você. Por isso que identificar o que aciona o seu gatilho, identificar o que te desestabiliza é importante. Ok? Esse aqui é o primeiro ponto que eu preciso que você faça. Segundo ponto, para você anotar aí. Anote aí, o segundo ponto. Vamos lá. Não alimente esses sentimentos negativos que eles aparecem. Então, exemplo. Uma vez que você ficou com raiva, que alguém fez algo que te chateou, alguém fez algo que te feriu, se você alimentar isso internamente, é pior. Isso vai te prejudicar. Cuidado com aquilo que você alimenta. O que você tem alimentado dentro de você? A questão do autocontrole na sua vida ela se torna muito mais difícil se você potencializa sentimentos ruins, se você potencializa aquilo que te faz mal. Poxa, a pessoa fez algo que te chateou, não fica se questionando, querendo saber o porquê, não fica alimentando. Gente, isso só vai te prejudicar. Isso só vai fazer com que quando você estiver diante da pessoa, você vai falar coisas, você vai tomar atitudes e isso vai te prejudicar mais ainda. Então, você não alimentar os sentimentos negativos, ruins, ou querer entender por que a pessoa falou assim, por que ela gritou, ela pensa que ela é quem que vai gritar comigo e não sei o que, eu vou gritar com ela. Não, não faz isso não, porque você é o maior prejudicado. Eu preciso que você entenda isso. Esse é o segundo ponto. Não alimentar, ok? Então, o primeiro ponto, você identificar. Identificar o momento em que você sai do sério, o momento em que a pessoa faz algo que te desestabiliza, o momento que a pessoa é como se ela tocasse na ferida, só para você entender. Isso aqui vai facilitar seu entendimento. Se eu machucar minha mão aqui e alguém chegar e colocar o dedo assim bem forte, sabe o que vai acontecer? Vai doer e eu vou brigar com a pessoa. Será que é por isso que as pessoas te desestabilizam emocionalmente e você perde o controle? Porque ela simplesmente chega e põe o dedo na ferida? Olha a ligação que o autocontrole tem com as feridas emocionais. Será que é por isso? Porque o fulano gritou comigo, mas espera aí. O que tem? Cleito, eu tenho horror a quem grita comigo. Porque na escola o professor gritava, meus pais gritavam, então é uma ferida que você carrega até hoje. Então, eu preciso que você tenha esse olhar. Olhe com esse olhar um pouco diferente. Olha o autoconhecimento entrando novamente aí. Porque sem o autoconhecimento, você não vai desenvolver o autocontrole. Se você não estiver constantemente olhando internamente para dentro de você, identificando o que está acontecendo, identificando por que você pensou em fazer aquilo, identificando por que você quer gritar com aquela pessoa. Não tem como. Agora, tão importante quanto isso é o quê? Você voltar um pouquinho de onde vem isso. Por que eu não gosto que falem assim comigo? Isso aqui é importante. Ok? Então, gente, o autocontrole ele é fundamental nas nossas vidas. E o terceiro ponto que eu quero que você anote aí. Então, o primeiro foi você identificar. O segundo é você não alimentar. Vamos para o terceiro. O terceiro ponto é ande com pessoas que possuem o autocontrole. Então, no seu ciclo de amizades, você precisa ter pessoas que têm o autocontrole na vida. Pessoas equilibradas, pessoas controladas. Não pessoas que agem por impulso, pessoas somente que falam que pensam. Você também tem que ter essas pessoas no seu ciclo, porque essas pessoas te ajudam, elas te puxam com a impulsividade delas. Mas se você quer entender um pouco mais como se tornar uma... Desculpa, se você quer entender... Deixa eu até tomar água aqui, gente. Se você quer entender um pouco mais sobre o autocontrole, ande com pessoas controladas. Sabe por quê? Uma pessoa controlada, quando você vê algo que você não concorda, ela mesmo vai falar para você, olha, não precisa agir assim. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa controlada, quando alguém fala mal dela, fala alguma coisa para ela, na reação dela você aprende. Então, isso aqui é importante. Tenha esse entendimento. Quais são as pessoas que você está andando? Olha só, nós temos a tendência a procurar os nossos pares. Então, se eu sou desequilibrado, eu acabo andando com pessoas desequilibradas, porque a gente se identifica. A gente fala alto, a gente corre, e se achar ruim é isso mesmo e tal. Olha só.
Então, isso daqui é importante você entender. Busca andar com pessoas melhores do que você. E quando a gente fala das emoções, a mesma coisa. Quando a gente fala do emocional, a mesma coisa. Busca andar com pessoas que estão um nível acima do seu. Você não tem equilíbrio? Busca andar com pessoas equilibradas. É igual a mentalidade. Como é que você muda a mentalidade? Andando com pessoas que têm uma mente acima da sua. E conforme você vai vendo pela modelagem o que ela faz, você está aprendendo. No autocontrole não é diferente. Então hoje eu trouxe 3 dicas para você. A primeira é você identificar. A segunda é você não alimentar os sentimentos ruins. E a terceira é você andar com pessoas melhores do que você. Gente, hoje um pouco mais rápido porque eu estou aqui no escritório, mas eu não deixei de estar aqui com vocês na nossa live Conectando com Inteligência. Traga o autocontrole para a sua vida, porque ele é fundamental dentro do seu processo de crescimento e desenvolvimento.